O diabo pode até se aproximar da igreja, mas o Senhor não vai deixar tocar. Ah, meu Deus! Pedro vai dizer que o diabo, o inimigo, vive rugindo como um leão ao nosso derredor para nos tragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados para nos guardar. Deixa eu te dizer, quanto a obra do Senhor não tem sistema, quanto a igreja do Senhor não tem nada que pode parar. Deus está enchendo. Receba. Olá. O calabaxandaia. Até as crianças estão sendo cheias. Meu Deus. Tinha que passar por uma escola de discipulado, que tinha que sentar para ouvir e sentar para aprender. Agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus, em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, ensinou os discípulos dizendo: ide por todos, ensinais a todas as nações, fazendo discípulos. Jesus se preocupava com o discipulado. Uma vez João vai escrever no capítulo 13, versículo 35, que Jesus falou com os discípulos dizendo: se vocês amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Jesus se preocupava com o discipulado. Em João capítulo 15, versículo de número 8, Jesus também disse: nisto o Pai é glorificado, que vocês dê fruto, e se vocês derem fruto, vocês serão meus discípulos. Discípulo tem algumas características. Discípulo tem que amar, discípulo tem que dar fruto. Discípulo não é de qualquer jeito. Ananias não era qualquer um. Ananias era alguém que sentou para aprender, que sentou para ouvir, para poder um dia Deus se manifestar e aparecer a ele. Eu vou soltar uma palavra aqui nesta noite, me ouça agora. Tem muitos hoje que querem se levantar para ensinar, querem se levantar para falar, mas nunca sentou para aprender, nunca sentou para ouvir. Tem muita gente, deixa eu vou falar, Deus só vai levantar você quando você aprender a sentar para ouvir, a aprender a sentar para poder entender. Deus não vai te levantar de qualquer maneira. Quem está aqui nessa noite comigo, quem está aqui nessa noite comigo, ah meu Deus, Ele está procurando discípulos. Tem discípulos aqui nessa noite. Olha, tem. Olha o povo reagindo aí. Olha aqui em cima, tem discípulo, tem. Deus vai falar contigo. O Senhor aparece a Ananias e ele diz: eis-me aqui. Ele está dizendo: estou à tua disposição. E não é todo mundo que está à disposição, mas nós conhecemos algumas pessoas dentro da Bíblia Sagrada que estavam dispostas para Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 22, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, Abraão. Abraão responde: eis-me aqui, Senhor. Abraão tinha prontidão. Deus fala com Jacó, no capítulo 46 de Gênesis. Jacó responde: eis-me aqui, Senhor. Jacó tinha prontidão. Deus fala com Moisés no capítulo 3 de Êxodo: Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor, prontidão. Deus fala com Samuel no primeiro livro do profeta Samuel, e Deus fala 3 vezes, ele não entendia, mas quando o sacerdote ali explicou para ele, ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel tinha prontidão. Isaías capítulo 6, versículo 8, o Senhor diz: e agora quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Prontidão. Deus precisa de discípulos que tenham prontidão, que esteja pronto para ouvir a sua voz e para atender o seu chamado. Vou repetir: Deus precisa de pessoas que tenham prontidão para ouvir a sua voz e para atender o seu chamado. Deus nunca tira alguém de um lugar para o outro sem ele ter um plano. Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Deus tinha um plano. Deus chama José, leva ele para o Egito. Deus tinha um plano. Deus chama Moisés para voltar para o Egito. Deus tinha um plano.
Deus chama Ruth para sair de Moabe e ir até Belém. Deus tinha um plano. Deus tira Neemias lá de Suzã para ir para Jerusalém. Deus tinha um plano. Deus tira Daniel para ir até para Babilônia. Deus tinha um plano. Até Jesus desce para o Egito por causa de um plano de Deus. Agora eu vou profetizar para alguém: Deus nunca vai tirar você de um lugar sem Ele ter um plano. Meu Deus do céu, tem gente que veio de outra cidade, tem gente que veio de outro estado, até de outro país aqui, nos militantes missionários, e Deus está dizendo: Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano. Ele tem um plano, Ele tem um plano, Ele tem um plano, Ele tem um plano. Olha lá, Ele tem um plano. Pastor Reverendo Adão Santo, Deus tem um plano. A partir de hoje, quando tu louvares, haverás cura, haverá libertação, haverás milagre. Receba uma porção dobrada. Chega aqui, ó. De calacé, de calabacé.